Irmãos, nós vamos ler Apocalipse 22, a partir do verso 6. A palavra do Senhor diz assim, e lembrando para os irmãos que eu uso sempre a versão King James. Um abraço aí para Lucinha, Deus te abençoe, Lucinha. E também o Eric Leiber. Ele, Eric, tá sumido, hein? O Eric é motorista de táxi lá em Vitória. Se você quiser um táxi de confiança, uma pessoa de confiança, um táxi legal, moderno, tá? Para você que precisar rodar ali em Vitória, Vila Velha, aquela região, onde você quiser ir procurar, pode me procurar que eu te passo o número do celular do Eric Leiber. É um diácono da Maranata, uma pessoa muito séria. Um abraço também para o David Guimarães, que está nos assistindo. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: então o anjo me afirmou. Essas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: olha, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia desse livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na sua prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Aleph e o Tav. Aqui está Alfa e Ômega, mas Jesus disse Aleph e Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. O primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através de seus portais. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos por essa maravilhosa palavra que nos reconforta, que nos dá esperança, alegria e que enche os nossos corações, Senhor, de paz. Momentos atribulados, difíceis, mas o Senhor nos dá a paz, porque o Senhor é a paz e o Senhor está conosco. Por isso nós te louvamos e glorificamos, ó Pai. Colocamos no seu altar e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já falamos a respeito do Apocalipse, Apocalipso, sair para fora da sombra. Quando se sai da sombra, se vai para a luz, para a claridade. E a luz revela. E nesse momento a luz nos revela muita coisa interessante. Primeiro, o anjo, olha a precisão da Bíblia. O anjo que João se prostrou diante dele, o nome anjo está escrito com A minúsculo. Quando é uma teofania, uma manifestação de Jesus, ou no Antigo Testamento, por exemplo, ou é o anjo do Senhor, está sempre em maiúsculo. Olha só que interessante isso. Isso é importante. Pode ser que alguma editora tenha errado nisso, mas no original está sempre assim. Quando é manifestação de Jesus, está como aquela situação lá com Abraão, quando os 3 anjos vieram, um ficou conversando com Abraão e os outros 2 foram destruir Sodoma. Ali o anjo do Senhor está com letra maiúscula. Então aqui João disse que essas palavras são
absolutamente dignas de confiança. Confiança é emuná, caminhar com confiança na presença do Senhor. Emuná é fé, e a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, ouvir as coisas de Deus. Infelizmente o mundo tem ouvido muitos apelos do inimigo. O inimigo fica chamando, né? Os apelos e os chamados do inimigo, a gente passa pela rua e ouve o tempo todo. Hoje eu ouvi uma irmãzinha pregando ali, falando a palavra ali perto da KGB, tanta gente passando e rindo. Mas se um foi tocado por aquela palavra, já valeu. Há uma festa no céu por causa daquele um que se converteu, aquele pecador. E ela corajosa, destemida, falando de Jesus. E aqui pode falar. Agora tem lugar que já não se pode falar mais. Se ela abrir a Bíblia e começar a falar de Jesus, eu estava vendo outro vídeo sobre a Europa, como a Europa está dominada pelo satanismo através do islamismo. É uma religião satânica, Deus da morte, Alá. Alá não é Deus da vida, Alá é Deus da morte. E a Europa está completamente dominada. Mostrou-se em quarteirões no centro de Paris, no centro de Londres, Bruxelas, na Bélgica, diversos quarteirões assim no centro da cidade, lotados de islâmicos. Já está islamizada a Europa, irmãos. Então, nós estamos trabalhando pouco em falar desse Jesus. Os islâmicos estão trabalhando mais. Inclusive, além de falar, cada casal tem em média 8, 9, 10 filhos. E lá é proibido, você não pode abandonar o Islã. Se você abandonar o Islã, seu pai pode te matar. Isso está no Corão, no livro deles. Alguém da família pode matar aquele que se tornar um cristão, afastar do Islã. Só para você saber, o filho do fundador do Hamas, eu esqueci o nome dele, eu vi há poucos dias uma reportagem importante sobre ele, um debate numa universidade lá nos Estados Unidos, ele sendo interrogado, e ele, em um determinado momento, ele vira para um estudante idiota, um estudante lá, e fala assim: você quer saber mais dos palestinos do que eu, que sou palestino, que lutei a favor deles, fui terrorista do Hamas até tantos anos, até que eu comecei a entender que eles estavam matando inocentes, que não justificava. Como é que você quer entender mais desse assunto do que eu? O cara ficou caladinho, não falou mais nada. Então ele hoje é um cristão, e que ele fala contra esses objetivos dessa religião satânica que é o islamismo, que está dominando o mundo, porque nós estamos pregando pouco, estamos falando pouco. Lembra que Jesus falou: se os meus profetas se calarem, as pedras falarão, as pedras clamarão. Não demora, vai ter pedra falando aí perto de você, hein? Porque você não fala desse Jesus maravilhoso, desse Jesus que mudou a nossa sorte. Demora, as pedras do seu lado vão começar a falar, para suprir a necessidade de proclamar esse evangelho maravilhoso. Então, irmãos, o Senhor deixa muito claro: eis que vem em breve, bem-aventurado aquele que atende a palavra das profecias desse livro. Atende a palavra. Lembra lá, Apocalipse 1, Apocalipse 1, 3. 1:3. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que estão nela escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Aqui é um complemento daquilo que o Senhor falou ali, Nós podemos ver que a conexão das palavras bíblicas é uma coisa maravilhosa. Tem sempre ligação uma coisa com a outra. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo. É aquilo que eu falei. E o anjo falou: não faz isso. O anjo não recebeu adoração. E tem muito homem aqui nesse mundo recebendo adoração, hein? Tem muita gente permitindo que as outras se prostrem, se ajoelhem aos seus pés, beija a mão, beija o anel,
né? Isso não é bíblico não, tá? Isso não é bíblico. Nós precisamos, irmãos, olha, eu tenho falado essa semana, eu falei bastante, precisamos ler a Bíblia, mas não é pegar de uma capa e ler até chegar no final da outra capa, não. Então você não vai entender nada, absolutamente nada. Pega um versículo, abre a Bíblia, pede ao Senhor uma orientação, abre a Bíblia, pega um versículo e fica com aquele versículo, na cabeça, meditando, meditando, meditando. O Senhor vai te revelar coisas maravilhosas por trás desse versículo. O importante é ler a Bíblia, porque nós somos cristãos e a vida que o Senhor Jesus orientou está toda nesse manual aqui, de capa a capa, né? Tudo que pode, tudo que não pode está aqui. Então, como é que a gente vai viver uma vida sem abrir uma Bíblia? Ou, aliás, tem gente que tem na casa dele o Salmo 91 aberto lá, que a página está até amarelada de tantos anos que está naquele mesmo Salmo. Nós precisamos ler, né? Ler, curtir os versículos. Tem o bovino, ele tem 3 estômagos, né? E ele rumina a comida. E que nós possamos ruminar a palavra de Deus, né? Para passar ali de um estômago para o outro, vai passando, nos alimentando, nos alimentando, nos alimentando. A palavra de Deus é alimento forte. É alimento forte. E tem muita gente que está tomando leitinho até hoje e gosta do leitinho, quer leitinho quentinho, né? Com um chocolatezinho, né? Pois é, nós precisamos de alimento forte, porque os dias estão chegando, meu irmão, tá? Os dias estão aí, estão à porta. O próprio Jesus fala muito sobre isso. Eis que venho em breve, porquanto o tempo se aproxima rapidamente, né? Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras desse livro. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia desse livro, por quanto o tempo se aproxima rapidamente. Não ocultes. Tá? O que é isso aqui? É pôr para fora. Você não pode, você recebeu, você ouviu, você tem que pôr para fora, tem que falar, tem que meditar, né? Tem que pregar sobre aquilo, mandar mensagens para os amigos, né? Eu ouvi uma mensagem assim, 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 né? E isso tudo nos direciona a uma tão grande salvação, né? E é isso que nos faz crescer na presença do Senhor a cada dia, né? É isso que nos faz a cada dia estar mais e mais na presença de Deus. É isso que nos direciona, nos dá a condição de entendermos a tão grande salvação que tem nas nossas mãos, né? E Jesus ainda disse: eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro sacrifício e o último sacrifício. Jesus não falou sou o Alfa e o Ômega, ele não falava grego, ele falava hebraico e aramaico, né? E Aleph e Tav, foi exatamente o que ele falou, tá? Para deixar bem claro para você, o Aleph é uma cabeça de boi, né? No hebraico antigo ele representa a força e representa o sacrifício. E o Tav é uma cruz um pouquinho curvada, né? Então é o último sacrifício. Olha que maravilha. E a Bíblia termina assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Esse amém é com N. É com N. Tá? Mas qual a diferença? Porque a Bíblia, do começo ao fim, ela revela o Filho, revela Jesus, né? A primeira letra é Beit e a última é Nun. É o B-E e o N. Ben em hebraico é filho, né? Então a primeira letra é Beit e a última Nun. Então, juntando tudo dá Ben. Ben é filho. Então, do começo ao fim, a Bíblia revela o Filho. Conheça esse Filho, né? Esse Jesus que vai voltar em breve. Por tudo que está acontecendo, por todos os sinais, mais do que evidente a volta de Jesus, para buscar uma igreja fiel. Uma igreja fiel. Uma igreja pela qual passou, né, ali por todas as provas desse mundo e venceu. E convenceu.
pelo sangue de Jesus. Nós não podemos vencer por nós mesmos. Nós não somos justos. Nós somos justificados por esse sangue derramado na cruz por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E esse Deus tem um grande amor por nós, né? O França até escolheu um louvor aqui que fala exatamente isso aí. O grande amor do meu Senhor. Esse louvor é para você aí, viu, Lucinha? E pro Eric.